As notícias da semana cinematográfica no Festival do Rio e a entrevista especial de hoje, que é com a atriz Lucélia Santos. Eu sou Simone Zucoloto e as notícias do cinema brasileiro sempre aqui no Cinejornal. E a gente começa o Cinejornal de hoje falando da 18ª edição do Festival do Rio, que exibiu mais de 250 produções na capital carioca. A Premiere Brasil apresentou 48 filmes entre longas e curtas metragens. A mostra Novos Rumos do Festival do Rio apresenta filmes que apontam para novas linguagens, novos caminhos para o cinema, e não é a primeira vez que o Júlia Capela faz parte dessa mostra. Esse ano ele participa com o filme A Serpente, e eu queria saber, Júlia, como é que é estar de volta a Novos Rumos, qual o significado dessa mostra para você? Aqui sempre foi uma vitrine bacana dos grandes filmes, tem uma geração linda, estou vendo vários filmes muito importantes, principalmente pessoas da minha geração, e aprendendo com outras. Então, o Festival do Rio sempre foi muito importante. Estar aqui é uma vitrine legal, é uma oportunidade boa de mostrar o filme. O Júlia Capela me convidou para fazer esse filme, que é uma adaptação da Serpente. A primeira peça esboçada pelo Nelson Rodrigues e a última escrita, publicada. É uma síntese do mundo de Nelson. Conta a história de duas irmãs que dividem o mesmo homem, que sou eu. O bofe disputado sou eu. E começamos a falar sobre o elenco, quem é essa atriz. E toda hora ficávamos procurando nas atrizes da minha geração características que a Lucélia tem. E que eram as características que faziam o Nelson amar a Lucélia Santos. Num certo momento eu e Jura falamos, por que não há Lucélia? O cunhado é assim como um irmão. E foi como seguida me despisse. Estamos de volta para o segundo bloco do Cinejornal e agora é hora da nossa entrevista especial. Ela estava afastada das telas de cinema. Nos últimos anos fez algumas participações especiais, mas A Serpente, uma coprodução do Canal Brasil, longa-metragem do diretor Júlia Capela, trouxe de volta à sétima arte a atriz Lucélia Santos. Bom, no filme exibido agora no Festival do Rio, a Lucélia contracena com o ator Matheus Nastergalli, resgatando mais uma vez o mestre Nelson Rodrigues. Eu me encontrei com a Lucélia aqui no Rio de Janeiro e falamos sobre esse retorno como protagonista ao cinema brasileiro. Sabe aquele tipo de gente que mistura a vida com cinema? O cinema é profissão, o cinema é lazer, o cinema é prazer, é reflexão. Esse tipo de gente, uma representante dessa espécie maravilhosa, é a Lucélia Santos, que é uma atriz reverenciada, uma diretora e uma cinéfila roxa. Isso. Como é que você organiza ou desorganiza tudo isso? Bom, eu adorei a apresentação. Porque eu sou bem isso mesmo, misturo tudo, né? Mas é engraçado porque eu sou assim na minha vida também. Eu sou capaz de lavar roupa, falar com a Ancine no telefone, fazer produção, dar uma entrevista. Eu faço tudo junto ao mesmo tempo agora. Todo mundo está jogando vários papéis nesse momento. Eu acho que é um pouco isso. E o cinema, na verdade, ele faz parte da sua vida há muito tempo antes de você ser atriz, né? Você lá em Tangará, naquele cinema do amigo do seu pai, que você roubava as sessões, entrando por trás. Isso mesmo. Foi assim que tudo começou. E você tem também, tinha até pouco tempo um cineclube, não sei como é que tá. Você tem um sonho de ter um cinema. Isso. Como é que tudo isso formou o seu imaginário de atriz e como se traduz hoje? Na verdade, é bem linda a pergunta. Na verdade, é a minha história, né? O que está perguntando é a minha história. Eu comecei a ver cinema muito criança, invadindo o Cine Tangará, que era um cinemão que tinha em Santo André, onde eu nasci, onde eu vivi. E aqueles cinemões, sabe, de 1.500 lugares, que tinha aquele mezanino. Eu adorava ir ali aquilo.
definiu para mim a linguagem, no sentido de como se contar uma história, e são histórias diversificadas, de temas variados, mas eu entendi que a forma de chegar ao espectador era naquela telona e que aquilo tinha uma estrutura interna. Então ali eu entendi cinema. Antes de fazer Escravizaura, você tinha feito já cinema. Você fez Tinha o filme feito do Antônio Paranoia, Calmon, o Paranoia. foi minha estreia no cinema. Você tinha o quê? 18, 19 anos? Por 17. Aí. 17 para 18. Eu fazia filha da Norma Bengo e do Anselmo Duarte. Imagina, que privilégio. E né? foi mais tarde, aí já com 24 anos, que você foi fazer o Bonitinha Mais Ordinária. Não, Bonitinha, eu tinha 22. Você tinha 22 quando você foi fazer o Bonitinha. Agora eu fiz Bonitinha, Engraçadinha. Aí fez Meu Destino é Pecar na Globo, com Tarcísio Meira. Aí no cinema eu voltei fazendo Álbum de Família. Aí eu fiz Luz del Fuego. Luz del Fuego, eu tinha 24. Vai tirando a roupa, filhinho, vai tirando a roupa. É assim que você tomando conta lá da porra da entrada, Gildo? Assim com todo mundo entrando e saindo, essa porra vai virar uma zona. Que merda, e tira essa bosta dessa calcinha ridícula. Que porra! Mas foi em Bonitinha Mais Ordinária que se deu o encontro de Lucélia Santos Com o Nelson. e Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, o ator perfeito, Lucélia Santos, a intérprete ideal. E eu acho que essa química de vocês passava muito pela questão da libido, pela questão do sexo. Eu não sei se vocês tinham ali uma compreensão em comum. Como é que química é essa? O Nelson, eu sou o protótipo de todas as personagens que ele escreveu, de alguma maneira. As mulheres que o Nelson se apaixonava eram mulheres assim como eu sou fisicamente, como você é. Mulheres pequenas, aparentemente frágeis, delicadas, suaves, angelicais, mas com um espírito, uma alma que pode se transformar num demônio. E tudo passa pelo sexo. No Nelson, tudo passa pelo sexo. A energia sexual, que é muito presente nas personagens dele. O Nelson me achava linda, ele era apaixonado, não era por mim, era pela Isaura. Ele ligava pro autor, pro Gilberto Braga, ele perguntava sobre o destino de Isaura. Ele queria acompanhar a novela antes da novela ir ao ar. Ele queria saber o que ia acontecer com Isaura. Ele realmente era um apaixonado total pela Isaura. Me olhe bem nos olhos e diga: eu não te amo. Não. Eu te amo desesperadamente. Quando surgiu a oportunidade de rodar Bonitinha Mais Ordinária, ele deve ter ficado em êxtase quando foi o Braz Diak que me convidou, na verdade, e o Rovaio, o Pedro Rovaio, que me chamaram para fazer o filme. O Pedro produzia e o Braz dirigia. E você, em algum momento, hesitou diante daquele roteiro, daquela personagem? Eu vou te falar, então, uma história hoje. Como é que foi? Que incrível essa pergunta. Eu fui fazer Bonitinha Mais Ordinária graças ao Babenco. É uma exposição muito grande fazer no cinema, com essa exposição física. Que o evidente que no cinema eles vão querer que eu tire a roupa e que eu mostre tudo. Cinema, naquela época, então, nos anos 80, você tinha que ficar pelada, o tempo inteiro pelada. Não era cinema pornô, mas tinha esse prazer de mostrar as estrelas peladas. Eu, Sônia Braga, a gente vivia pelada. Aí eu pensei, eu quase desisti. Aí eu falei, vou consultar o Hector. Aí o Babenco disse assim para mim, ele foi o próprio Nelson Rodrigues na minha decisão, ele disse assim: o que você espera da tua vida? Você vai passar o resto da tua vida fazendo essas personagens assépticas, essas heroínas românticas, nessa asepsia desse globo de cristal que é a personagem de uma novela? Quando é que você vai romper essa barreira? E vai... No cinema você tem que romper essa barreira dessa asepsia. Você tem que se lançar. E o Nelson depois me disse, na mesma filmagem, um ator tem que ter coragem de pular do último trampolim, de olhos vendados e de cabeça. Se você não tem essa coragem, vai para casa e desista de ser atriz. Aquilo foi a minha maior direção como atriz na vida para sempre. Negro! 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 Quem me chama de negro morre!
E aí, num determinado momento, depois de fazer tanto cinema nos anos 70 e 80, em 2000 é que você se aventura como diretora, faz a sua estreia como diretora de um documentário, Timor Lorozai, né? Eu sempre fui reconhecida, não só pelo meu trabalho como atriz, mas eu me arriscava como cidadã a emitir opinião sobre certas coisas, sobre certas questões. Então, o que aconteceu? Num determinado momento, eu conheci o Zé Ramos Horta, que era o embaixador das causas do Timor Lorozai no mundo, e ele veio ao Brasil e ele me disse, eu fui recebê-lo, fui encontrar com ele e ele me disse, ô Lucélia, venha fazer um filme no Timor. Aí naquela época eu não podia ir porque era risco de vida. Eu fiquei com aquilo, algum tempo depois veio Xanana Gusmão ao Brasil, que estava preso em Jacarta, foi liberado em Jacarta depois de 10 anos de cárcere. Aí eu fui jantar com o Xanana na casa do Suplicy em São Paulo, e o Xanana repetiu o convite. Vem ajudar a gente a reconstruir nossa história. Nós estamos te oferecendo papel em branco e lápis. É a terceira vez que o meu povo é massacrado e é a terceira vez que a gente começa a reconstrução do país do zero. Aquilo me tocou o coração e eu falei, eu tô indo, eu vou antes do que tu imagina. Aí me deu aquela vontade de ir fazer um documentário em Timor. Eu falei, é minha oportunidade de dirigir alguma coisa que eu sei falar, sobre o que eu sei falar. Porque eu vou saber contar essa história. Eu fui com muita gana de trazer um documento que pudesse explicar às pessoas o que eu também não sabia antes. E foi assim que eu fiz. Esta é a história de um povo que hoje não tem escolas, nem hospitais, nem polícia, nem cartórios, nem casas, nem cidadania, nem nada. São as marcas deixadas pela saída violenta do exército indonésio que queimou todo o país em setembro de 1999. Lucélia, a gente sabe que você é muito identificada com a obra de Nelson Rodrigues. Você fez O Bonitinha Mais Ordinária, fez Engraçadinha, Álbum de Família. E agora você retorna ao cinema com mais uma história de Nelson Rodrigues, A Serpente. Ai, que medo! Que foi a última tragédia que o Nelson Rodrigues escreveu, né, em 1978, se eu não me engano. E você volta, então, sob a batuta de um diretor pernambucano, como o Nelson Rodrigues era pernambucano. Exatamente. Também. E que é o Jura Capela, contracenando com o Matheus Nastergalli. Fantástico. Como é que foi, então, voltar para o cinema mais uma vez com o Nelson Rodrigues? Bom, assim, puxa vida. A Serpente é a primeira peça que o Nelson pensou como teatro. A primeira peça que ele estruturou e a última que ele escreveu. A peça tem um poder de síntese de toda a dramaturgia dele. É incrível. E eu fiz as duas personagens. Então, essa história de contracenar comigo mesma é uma novidade na minha carreira. Eu nunca tinha feito isso antes. E para mim foi puro encantamento trabalhar com o Matheus. Porque a gente tem uma história de vida, de alma. O Matheus, ele nunca me imitou para mim, que ele fica com vergonha, mas dizem que ele me imita muito bem fazendo a escravizaura. Ele diz, pô, eu sou pequenininho que nem a Lucélia. Eu tenho um olhar levemente estrábico que nem a Lucélia. É verdade. E ela, diante disso, ela tem um magnetismo tão grande que foi, inclusive, a partir de você foi uma das grandes incentivadoras, sem saber, dele se tornar ator, né? Pois é, ele é um ator maravilhoso, magistral. Então, eu fui fazer A Serpente com toda essa carga de responsabilidade, de emoção, de contracenar com o Matheus, que é um ator que eu adoro, de fazer duas personagens e de fazer Nelson Rodrigues. Eu perguntei a Guida, e se você se arrepender? E se Lígia se arrepender? E se eu? Se eu me arrepender? Você tem vontade de fazer uma comédia romântica? Tenho. Achei muito bom isso. Muito. Eu quero fazer uma comédia romântica. E agora eu tô querendo fazer uma comédia gay romântica. Mas tratando o casamento gay com muito amor. Nada de qualquer tipo de caricatura. Eu quero fazer uma grande história de amor entre dois homens. Isso pode ser hétero também. Na verdade, eu acho mais legal ser gay. Mas o que eu quero é fazer uma comédia romântica, porque eu acho que a gente no Brasil é um gênero maravilhoso que os americanos exploram magistralmente. Eu amo essa delicadeza de Notting Hill, casamento grego, esse tipo de comédia de amor que envolve as famílias e o comportamento social, bababá.
E eu acho que a gente explora pouco isso. Desculpe se eu estou perdendo alguns, mas eu acho que a gente podia fazer mais filmes assim nesse lugar. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada eu. E até a próxima. Até a próxima.